A paz do Senhor, meus irmãos, iniciando mais uma aula prévia da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2021, o verdadeiro pentecostalismo, atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Queridos, lição de número 5, o fruto do Espírito, o eu crucificado. 3 tópicos serão apresentados: o fruto do Espírito na vida do crente, diferença e relação entre o fruto e os dons, e ainda o Espírito se opõe à carne. Eu quero vos chamar a atenção para que o título dessa lição, o eu crucificado, me fez lembrar daquela referência de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse estou crucificado é a respeito da antiga natureza humana que perdeu o seu poder quando Cristo foi crucificado. E ainda, vejam a capa da nossa lição, é bastante sugestiva. Quando eu agora começo a pagar, o Espírito Santo passa uma borracha na minha vida de pecado, vejam essa vida acinzentada, e agora ele me deixa em pastos verdejantes para que eu possa frutificar diante de Deus. Então a capa da lição, nós temos muito que apresentar também na nossa aula, no nosso comentário. Queridos, essa aula, o fruto do Espírito, nós estudamos um trimestre inteiro sobre este assunto, que foi o primeiro trimestre de 2017, sobre o comando do comentarista pastor Osiel Gomes, quando nós vimos as obras da carne e o fruto do Espírito, como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. Então é uma boa consulta se você ainda tem este material. Aproveite nesta aula. A leitura bíblica em classe, para que você participe do nosso estudo, caso não tenha a revista da CPAD, se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e versículo 26. Texto óbvio diz assim: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Destaco 3 palavras: esperança, que quer dizer nutrir expectativa por algo, normalmente com prazer, confiança, e também destaco a palavra crenças, que quer dizer ter fé, acreditar, confiar e entregar. E eu também destaco a palavra virtude. Vejam a forma grega, dynamis, quer dizer força, um poder miraculoso, ato poderoso, um milagre que o Espírito Santo faz em nós. A verdade prática, irmãos, ele nos diz bastante coisa. Quer dizer, os frutos do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã. Veja essa verdade prática. Ética cristã, por si só, já é um assunto também importante, que também é inserido nesta aula sobre fruto do Espírito, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. A palavra ética possui origem no vocábulo grego ethos, que literalmente quer dizer costumes ou hábitos. Agora, os nossos costumes são para agradar a Deus. Os nossos hábitos agora são para servir ao eterno Deus. Ética cristã, irmãos, está associada à moral dos bons costumes, preconizados nas doutrinas bíblicas. O caráter também é outro destaque que eu dá para se falar também sobre caráter, está intimamente ligado à questão dos frutos do Espírito, está aliado à ética de cada pessoa. Uma verdadeira regeneração, a revelação bíblica como única, infalível e inerrante regra de fé e conduta. Então o crente ele vive pela palavra, por meio da palavra de Deus. Irmãos, o fruto do Espírito é um contraponto aos vícios denominados as obras da carne. A fonte dessa virtude é o Espírito Santo. O fruto do Espírito não está no solo natural, mas vem de Deus. Mostra o crescimento na graça. Também uma outra abordagem, nós podemos trazer a santificação. Não é esforço humano, temos que prestar bastante atenção nisso, mas de quem é guiado pelo Espírito com uma vida abundante. Veja essa figura que aparece na sua tela. Nós temos que fugir, evitar as obras da carne. Está aí a listagem, ó. Agora, em contraponto, vejam que quadro que ilustra muito bem. Os frutos do Espírito para o amor vai curar um coração homicida. Então nós temos que buscar, cultivar. Está aí essa listagem fazendo contraponto com as obras da carne, dando solução para nós vivermos de uma vida abundante diante de Deus. O fruto no Espírito na vida do crente: os legalistas, os judaizantes,
defendem para o cristão a guarda do sábado, entre outros rituais, como alimentos, refeições, deveriam observar a lei de Moisés, isso para a igreja, como condição para a salvação. E não é isso que nós entendemos biblicamente. É a doutrina da salvação por meio das obras defendidas pelas religiões não cristãs e por até alguns ramos da religião cristã. Então quer dizer que a morte de Jesus não é suficiente para a salvação e nós temos que ter cuidado quanto a isso. Os membros do corpo de Cristo praticam, irmãos, as boas obras porque já são salvos e não para serem salvos. O fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e é consequência do seu desenvolvimento natural do crescimento espiritual. Irmãos, isso pode ocorrer de duas formas. Pode ser instantânea ou também gradativa, assim como acontece com a santificação. O que estava acontecendo nas igrejas da Galácia? É típico das comunidades religiosas legalistas. A religião, irmãos, para eles, frequentemente gera desavença e competição espiritual. É egocêntrica, é motivada somente pela carne, ou seja, pelo ego. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. É Paulo escrevendo, tá aí esta referência. Viver no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente em humildade, submissão, santidade para a glória de Deus. As listas das virtudes, como as obras da carne, são representativas. Destaque, veja o meu quadro, são representativas. As palavras e coisas semelhantes a estas, contra tais coisas não há lei. Veja o plural que o apóstolo Paulo destaca. Indica a existência de outros pecados e outras virtudes, como nós vimos na aula passada, a existência não só dos novos dons espirituais, de outros dons, e apresentamos várias listas. Está aqui o card indicando esta lição. Irmãos, a outra lista do fruto do Espírito, vejam esta lista: Romanos capítulo 12, Colossenses capítulo 3. Irmãos, alguns estranham que as obras da carne estão no plural, vejam, obras da carne. Mas Paulo, quando vai falar sobre o fruto, ele apresenta no singular. O pastor Antônio Gilberto, muito conhecido do ramo educacional, já dorme no Senhor, sugere a unidade e a harmonia do caráter do Senhor Jesus Cristo, as quais são reproduzidas no crente mediante as 9 qualidades do fruto do Espírito Santo. Isso também é para o cristão mostrar todas as qualidades, grite bastante isso na sua aula, para mostrar todas as qualidades do Espírito e não apenas esta ou aquela. Eurico Bergsten, outro pioneiro também da Escola Dominical do Brasil, compara com a laranja. Veja esta figura, que aparece logo em seguida é o amor, caridade. As outras virtudes seguintes são reflexos deste amor. Diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. As funções básicas dos dons estudados na lição passada são para a adoração e o serviço do ministério, ao passo que o fruto revela o caráter de Cristo no crente. Aí nós começamos com a lista. Amor, ágape. É importante entender que Paulo não está dizendo aqui que as demais virtudes vêm do amor. Na verdade, ao amor é a decisão de tudo. Veja essa lista. Gozo é o amor obedecendo. Paz é o amor repousando. Longanimidade é o amor sofrendo. Benignidade é o amor mostrando compaixão. Bondade é o amor agindo. Fé é o amor confiando. Mansidão é o amor suportando. E temperança é o amor controlando. Então, tudo gira a respeito do amor, também como nós vimos a respeito dos dons. O amor supera todas as coisas. Gozo, alegria com motivos certos. Quer dizer, alegria não é produto do crente, mas vem ao crente por meio de Jesus e do Espírito Santo. Paz, ordem, segurança, felicidade, ausência de ódio, vida confiante no que Cristo fez. Essa paz, irmãos, vem de Cristo e concede tranquilidade ao crente. Ela visa atingir também os relacionamentos. Hoje, tão importante, na verdade, aparece vez ou outra na mídia que muitos casais estão se divorciando por esse contato aí, nesse enclausuramento na pandemia. Então nós precisamos também dessa virtude nos lares cristãos e também até nos lares não cristãos. Longanimidade quer dizer paciência. Dominado por esse fruto, o cristão não se apressa em tornar atitudes ásperas de imediato, nem fica dominado com o sentimento de vingança, mas deixa tudo nas mãos do eterno Deus. Fidelidade, pistes. Entenda que não se trata de fé,
mas sim de fidelidade, lealdade. São diversos os conceitos que essa palavra recebe, mas nessa ocasião ela ganha uma conotação de integridade, dignidade, que merece confiança. Mansidão, gentileza, faz o bem para o outro com toda humildade, pois o eu carnal está subjugado. Domínio próprio, quer dizer autocontrole, domínio sobre os desejos e as paixões, especialmente os apetites sexuais. Estudiosos falam desse controle como um ato de reprimir com mão forte, por intermédio do espírito, os desejos do eu carnal. O pastor, irmão Josiel Gomes, mais uma vez eu faço referência a quando ele, ali em 2017, apresentou todo um trimestre sobre esse assunto. Vejam só a relação, a oposição do fruto do Espírito e as obras da carne. Alegria versus inveja, paz versus inimizades, paciência versus dissensões, benignidade versus porfias, bondade versus homicídios, fidelidade versus idolatrias e heresias, mansidão versus pelejas e temperança versus prostituição e glutonarias. Aqui eu destaquei foi cada uma dos nossos assuntos dominicais. O espírito se opõe à carne. A palavra grega sarx, carne, no hebraico, bashar, aparece 147 vezes no Novo Testamento e tem muitos significados. Ela se aplica a toda a criação, os animais, os seres humanos. O termo também indica também fraqueza física, o corpo, o ser humano, o pecado, os desejos pecaminosos. Nós temos que entender que a palavra carne, o seu contexto sempre vai determinar o significado dela. A carne significa ter alguém à mente carnal, a uma vida controlada pela carne. O apóstolo apresenta uma lista de 15 vícios que ele chama de obras da carne. Outras listas existem, sim, está aí a referência, ó, Romanos, 1 Coríntios, 1 Timóteo. O primeiro grupo, vejam, nós conseguimos dividir em 3 grupos para nós entendermos mais a respeito das obras da carne. A imoralidade sexual, a impureza e a lascívia. São os pecados da licenciosidade, da concupiscência da carne. O segundo grupo são os pecados de ordem religiosa, idolatria, feitiçaria. O terceiro grupo, pecados de ordem social, que é mais extensa. Vejam isso: inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedices e glutonarias. E ainda quem quiser pode dividir um quarto grupo apresentando aí bebedices e glutonarias. A maioria dessas obras da carne pertence ao campo da rivalidade pessoal, da competição e da hostilidade. Irmãos, para eu encerrar, viver no Espírito é subjugar a carne, e isso gera conflito interno, a luta da carne contra o Espírito. O mais importante, irmãos, é que cada membro do corpo de Cristo conheça o significado do fruto do Espírito e, olha que importância, viva essa realidade, não apenas decorar, mas a cada dia aperfeiçoar o seu caráter cristão e buscar viver de forma digna diante de Deus. Queridos, que Deus em Cristo nos abençoe, que nós possamos ter uma ótima aula no próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Amém.